ética. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, abriu o ano do Judiciário em 2026, colocando a criação de um código de ética e conduta para os ministros como a prioridade da sua gestão. Fachin ainda anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora dessa proposta e afirmou que vai levar o projeto adiante para fortalecer a integridade institucional da Corte. Na avaliação do presidente do Supremo Tribunal Federal, há um momento de ponderações e de autocorreção. Vamos acompanhar um trecho do que disse Edson Fachin. Como lembrava Piero Calamandrei, abro aspas, não é honesto, quando se fala dos problemas da justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz ser a magistratura superior a qualquer crítica e a qualquer suspeita, como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas, não atingidas pelas misérias desta terra e por isso intangíveis. Quem se contenta, acrescenta Calamandrei, com essas tolas adulações, ofende a seriedade da magistratura, a qual não se honra adulando, mas ajudando sinceramente estar à altura de sua missão, fecho aspas. Essa tarefa, esse munus, não é nem pode ser obra solitária. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. Durante a sessão de abertura do ano do Judiciário na Corte Eleitoral, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, defendeu o desempenho de condutas éticas transparentes e confiáveis pelos juízes do trabalho. Segundo a ministra, no Estado de Direito não há espaço para ilegalidade nem para desvio ético e jurídico nos comportamentos. Aí já dando um recado aí do que a gente pode esperar desse código de ética proposto pelo ministro Edson Fachin. Vamos acompanhar o que disse a ministra Carmen Lúcia. Todo ser humano tem direito ao sossego cívico, aquele que permite a tranquilidade de não se ter de recear ou desconfiar dos que atuam em funções do Estado. Somente com condutas éticas poderemos considerar estar bem cumprida a nossa função, que é essencial para que a democracia representativa prevaleça. Não se há de ter tolerância com nenhuma prática da magistratura, de servidor ao servidor público, que não seja adequado aos princípios de decência, de honestidade, do decoro funcional, porque é disso que se reveste a honorabilidade do Poder Judiciário. Larissa, o Fachin mudou o tom se a gente for comparar pronunciamentos anteriores dele, desde que começou essa polêmica ali da atuação do Toffoli no caso do Banco Master. A gente pode falar que a fala de ontem do Fachin foi até 2 tons acima do que ele estava defendendo até então, porque ele falou em autocorreção e autocontenção, e aí a gente não está falando mais apenas de um código de conduta, mas sim de um código de ética. Mas queria chamar a atenção, já estou vendo aqui inclusive nos comentários, para um outro ponto, que é a escolha da ministra Carmen Lúcia para ser relatora desse código de ética. Aí, com essa escolha, a Fachin manda alguns recados, né? Ela deve, sim, dar, até pela postura dela, encaminhamento real a essa proposta. Não vai ser algum ministro que vai empurrar essa proposta com a barriga. A Carmen Lúcia não foi sorteada, foi escolhida. Então, isso diz muitas coisas. A gente sabe que tem uma divisão no Supremo Tribunal Federal, né, sobre essa criação desse código de ética. Um grupo de ministros acredita que não é o momento da criação de discutir esse tipo de proposta, por conta principalmente da proximidade do período eleitoral. Tem até alguns grupos de ministros que acham que não precisa, mas é inegável que esse código de ética vem em boa hora, não deve ser interpretado ali como um enfraquecimento do tribunal, né? Deveria ser encarado como um fortalecimento da instituição. Melhor que seja feito dentro da corte do que fora,
fora da corte, isso vire tema, inclusive, aí de eleição, e senadores sendo eleitos com esse objetivo. Larissa, tem até alguns comentários aqui, já falando, inclusive, dessa escolha, né, da Carmen Lúcia para ser a relatora desse Código de Ética. Tem aqui o comentário do Lúcio falando que a Carmen Lúcia deve ser técnica. Queria saber o seu olhar, como que você avaliou o início desse ano do Judiciário e todas essas discussões do Código de Ética e essa escolha também da Carmen Lúcia? Olha, Letícia, acho que você já deu um bom panorama, né, do que era esperado, do que aconteceu ontem, né, e todas as polêmicas que estão relacionadas com esse tema, né, em função, claro, também do caso do Banco Master. Mas, Letícia, havia uma expectativa muito grande, e a gente comentava isso aqui no Primeira Análise de ontem, havia uma expectativa muito grande para qual seria o teor do discurso de Fachin, né? A gente lembra que Fachin reduziu o período de férias dele, retornou mais cedo a Brasília, justamente em meio a toda a repercussão do caso do Banco Master e das revelações que foram feitas em relação ao ministro Dias Toffoli, a oposição pedindo que ele fosse afastado ali da relatoria do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, enfim. Fachin reduz seu período de recesso, volta para Brasília, concede uma série de entrevistas para diferentes veículos e sempre citando essa questão do código de conduta, o código de ética, né? E aí ontem, nesse discurso, ele foi muito enfático, como você mesma disse, a gente conseguiu ouvir também aí um trecho do discurso dele, e para além de termos muito relevantes, né, como autocorreção, Fachin coloca o código como um compromisso da gestão dele, né? Então, quando ele coloca como um compromisso da gestão, é algo que ele precisa entregar, né, quando, de fato, ali, ou antes, ou quando sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal terminar. E aí você me perguntava sobre a escolha da ministra Carmen Lúcia, né? Acho que um bom parâmetro de comparação para a gente entender o peso da escolha da ministra para ser a relatora desse código é que no mesmo dia, ontem mesmo, ela, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já também anunciava recomendações, orientações para os juízes eleitorais. Afinal de contas, estamos em um ano eleitoral. Então, ela traz também, ela anuncia no seu discurso ontem, lá no Tribunal Superior Eleitoral, recomendações para os juízes eleitorais. E aí, eu peguei alguns dos trechos que foram destacados pelo Gabriel, pelo nosso repórter setorista de judiciário, o Gabriel Ferreira Borges, citando, por exemplo, né, que seja garantida a publicidade das audiências com partes e seus advogados, seja magistrado ou magistrado cometido em suas intervenções e manifestações públicas ou agendas particulares, agendas particulares profissionais sobre matéria relativa ao processo eleitoral, esteja ou não o tema submetido à sua jurisdição, enfim. Ela vem trazendo diversos pontos, olha, não recebam magistradas ou magistrados ofertas, presentes ou favores que ponham em dúvida a sua imparcialidade ao decidir. Não são admissíveis ética ou juridicamente sinalizações favoráveis ou contrários a candidatos ou candidatas, partidos políticos ou ideologias, o que pode conduzir a ilações ou conclusões sobre favorecimento ou perseguição em julgamentos. E ela vem ali, né, trazendo todas essas recomendações. Então, Letícia, quando o ministro Fachin coloca como um compromisso da gestão e escolhe a ministra Carmen Lúcia, que já está, inclusive, implementando algo muito similar no Tribunal Superior Eleitoral, precisamos aguardar realmente qual vai ser o desfecho disso, mas a gente espera, de fato, né, que esse código saia aí do campo das ideias, que, de fato, vá para o papel e que seja possível de ser aplicado, mesmo, como você disse, tendo alguma resistência ainda lá dentro do Supremo Tribunal Federal, Letícia. Porque é inegável, concorde ou não com as atitudes, né, do caso ali do Toffoli, nesse caso do Banco Master, até as críticas feitas anteriormente ali durante o julgamento do processo, né, de golpe de Estado ao ministro Alexandre de Moraes, é inegável, concorde ou não,
uma crise ali de credibilidade do Supremo. Ele foi bastante atacado por conta ali da conduta de alguns ministros. Então, realmente vem em boa hora, né, que essa autorregulação, como diz o Fachin, aconteça dentro da corte para não ter que vir de fora, inclusive ser palco das eleições. A gente já falou bastante aqui no Primeira Análise que, inclusive, o plano de diversos partidos da direita é eleger uma bancada forte no Senado Federal justamente para poder combater o que a direita considera ali como excessos do Supremo Tribunal Federal. Mas queria só chamar a atenção aqui para a nossa enquete. A gente te perguntou como que você avalia essa escolha da ministra Carmen Lúcia para ser aí a relatora desse Código de Ética no Supremo Tribunal Federal. O resultado parcial da nossa enquete é a seguinte: 45% acredita que é o melhor nome dentro dos ministros, é a ministra Carmen Lúcia para poder conduzir esse processo, que é por competência técnica. A gente tem 35% acredita que deveria ter sido um sorteio, não uma escolha, mas até a questão de ter sido uma escolha e não um sorteio só reforça o posicionamento do ministro ali, Edson Fachin, de ser um compromisso da sua gestão. Não foi um sorteio, foi uma escolha. Ele escolheu a Carmen Lúcia muito por conta ali de que ela deve ser uma ministra que não vai empurrar esse tema com a barriga, vai realmente já colocar em prática, como a Larissa bem mencionou. E 20% acredita que não deveria ser a Carmen Lúcia, deveria ter sido um outro nome. E aí queria agradecer a todo mundo que está participando aqui da nossa live. A gente tem o César, o Lúcio, a Marina. Vou convidar todo mundo a continuar aqui com a gente, mas queria destacar um outro ponto antes da gente fechar esse tema. Queria chamar a atenção para uma declaração do presidente Lula durante a abertura do ano do Judiciário também. A gente até separou um trecho em que o presidente Lula fez uma defesa bastante enfática do STF e disse que o Judiciário não busca protagonismo e nem invade outros poderes, mas cumpre o seu dever constitucional. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Larissa, já diria inclusive até os memes ali da internet sinais, aí essa declaração do presidente Lula, né? O presidente foi na abertura do ano do Judiciário, mas não foi na abertura ali dos trabalhos do Congresso Nacional. Ele mandou alguns ministros e representantes para a abertura ali do ano do Congresso, mas ele não foi. Sinal de que algumas rusgas com o Hugo Mota e o presidente ali do Senado, Davi Alcolumbre, não foram superadas. Se no Supremo o clima apareceu ali de paz e defesa ali do Judiciário, no Congresso não deve ter trégua, né? Letícia, estava até conversando, a gente levantou esse assunto na nossa reunião de pauta antes do Primeira Análise, né? E aí eu fui conversar com o nosso repórter setorista de Palácio do Planalto, o Levi Guimarães, para ele me ajudar a lembrar se o presidente Lula já havia... Enfim, qual havia sido a postura do presidente Lula no ano passado e também no ano anterior em relação a essa participação na cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo, né? E aí o Levi me lembrou aqui que não é muito de praxe mesmo que o presidente Lula vá à cerimônia. Normalmente, de fato, aquela responsabilidade de estar ali, de ler a mensagem do Executivo, fica a cargo do ministro da Casa Civil, no caso da gestão do presidente Lula, o ministro Rui Costa, né? Agora, para a gente fazer um paralelo, né, em relação à participação do presidente Lula na abertura do ano judiciário, o Levi me lembrava que, por exemplo, ano passado,
o presidente Lula não discursou. Então, o que chamou a atenção também para esse ano foi esse discurso do presidente Lula e, como você bem destacou, Letícia, fazendo uma defesa do Supremo Tribunal Federal, destacando ali, entre outros pontos, que o Supremo não está puxando para si ali responsabilidades e atribuições de outros poderes, né? Então, a gente vê um discurso muito enfático em um momento que, de fato, o Supremo vem sofrendo críticas, mas o presidente Lula se coloca ali e faz esse discurso enfático de defesa, Letícia, mas a gente sempre precisa, sim, apesar de não ser praxe essa presença do Lula lá no Congresso, na abertura do ano do Legislativo, a gente precisa, sim, acompanhar esse ponto que você mencionou em relação à relação de Lula com Hugo Mota, presidente da Câmara, e com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, porque no fim do ano passado, a gente falou diversas vezes aqui no Primeira Análise sobre os desgastes entre eles, né? O desgaste entre Lula e Hugo Mota a gente já falava há algum tempo, mas no fim do ano, digamos que a novidade foi o desgaste com Davi Alcolumbre. Então é preciso entender como que o presidente Lula vai restabelecer essas relações agora no início do ano, porque o governo precisa, sim, do Congresso para aprovar pautas de interesse do Executivo Federal. Tem esse ano encurtado em função das eleições, então precisa intensificar essas negociações, essas articulações agora nesses meses aí do primeiro semestre, né, Letícia? Ontem teve até um ponto interessante também, porque a Câmara acabou aprovando a medida provisória ali do programa do Gás do Povo. Isso poderia ter sido interpretado ali como um sinal trégua da Câmara, dos deputados, ali do Congresso, com o presidente Lula, mas aí, se a gente for analisar mais, esse programa Gás do Povo, a gente está próximo no ano eleitoral, né? Então tem um pouco dos dois. Pode ser trégua, mas também pode ser interesses eleitorais. Muita coisa pra gente acompanhar, né? Ontem foi só o início desse ano do legislativo ali em Brasília, mas muita coisa para acontecer nesse ano, como bem disse a Larissa, vai ser encurtado por conta das eleições.